Olá pessoal, bom dia! No vídeo de hoje nós vamos corrigir a atividade de matemática que vocês realizaram ontem, certo? Nós vamos corrigir a página 54. Em seguida eu vou orientar a realização da página 56. Então, antes de dar continuidade a esse vídeo, você vai pegar o seu livro de matemática e abrir na página para fazer a correção, tá certo? Na questão 1, vocês teriam que ter feito a soma das frações, em seguida teriam que pintar aqui a figura de acordo com a soma das frações, é assim? E aí nós temos aqui na letra A 2/8 mais 5/8. Nós vimos que em adição de fração com denominadores iguais, nós somamos o numerador e deixamos o mesmo denominador, né? Mantemos o denominador. E foi o que fizemos aqui na letra A. 2/8 mais 5/8, repete o denominador, né? A figura é a mesma para as duas situações e soma o numerador. No caso, ficou 2 mais 5 igual a 7. A fração correspondente a essa soma de frações ficou 7/8. E aí, como eu vou representar essa soma aqui nas figuras? Vocês teriam que ter pintado aqui a figura representando os dois numeradores, né? A parte total é igual a 8, né? As partes que foram divididas ao todo é igual a 8, que chamamos de denominador. E vocês teriam que ter identificado o numerador na hora de pintar. Então, nós temos aqui 2/8. Nós teríamos que ter pintado dois quadrinhos de uma cor, né? Duas partes de uma cor para identificar a primeira fração. A segunda fração, que no caso são 5/8, nós pintaríamos de outra cor. No caso do livro foi pintado de azul. Então tá aqui, 5 partes de azul e dessa forma nós identificamos a soma dessas duas frações, tá certo? O vermelho identifica a primeira fração e o azul está identificando a segunda fração. Da mesma forma com as outras questões, ó. Na letra B, nós já temos mais de duas frações para somar. Nós temos 3 décimos, 2 décimos, 1 décimo. E aí, mantemos o denominador, que é 10, e somamos o numerador, que vai ser 3 mais 2 mais 1 igual a 6. Na figura, nós temos que pintar aqui, ó, a primeira fração, que no caso 3 décimos, a parte que representa o numerador, que é 3, vamos pintar em uma cor. Percebam que, apesar de estar pintada todas as duas de azul, estão em tonalidades diferentes. E vocês, em casa, poderiam usar outras coleções, né? Então, temos aqui 3 partes de um azul bem escuro para representar a primeira fração. Já a segunda fração, 2 décimos, temos outra tonalidade de azul para representar, né, na figura. E 1 décimo, o azulzinho mais claro, tá certo? O denominador 10, temos a figura aqui dividida em 10 partes e cada parte referente a uma fração foi pintada de uma tonalidade diferente. Questão C. 6/12 mais 3/12. Mantém o denominador, faz a soma do numerador, que vai ser igual a 9. Nossa fração final será 9/12. E aí, da mesma forma, representa a primeira fração pintando 6 partes de uma cor e a segunda fração pintando mais 3 partes de outra cor, certo? Questão 2. Subtrai as frações e pinte as partes que correspondem ao resultado das subtrações. Aqui a gente não tinha que representar cada fração, só o resultado mesmo, diferente da questão 1. Então, temos na primeira alternativa 6/6 menos 1/6. Mantemos o denominador, né? Porque no caso aqui é subtração com denominadores iguais também. Fica 6 menos 1, a fração fica 5/6. E aí, a imagem que representa essa fração aqui será a figura pintada em 5 partes e dividida, já está dividida, né, no livro de vocês, em 6 partes, que foi o total do denominador. Na letra B, 9 décimos menos 5 décimos, resultado 4 décimos.
E aí pinta a parte que está representada aqui na fração, que é o número 4. C, 7 oitavos menos 5 oitavos, ficou 2 oitavos. Nós pintamos a figura aqui, se vocês perceberem, está dividida em 8 partes, mas só vamos pintar 2, que é o que está falando aqui a parte do numerador. Letra D, 5 quintos menos 4 quintos vai ser igual a 1 quinto. A imagem aqui nós temos 5 partes, mas só pintamos uma, que é a parte identificada pelo numerador. E aí, pessoal, nós vamos para a página 56, que é a página da nossa tarefa de hoje, certo? A questão 1 diz o seguinte: a mãe de Paulo fez uma pizza com fatias de pão e a serviu para Paulo, Mila e Yumi. A pizza foi dividida em 8 partes. Paulo comeu um pedaço, Mila comeu a mesma quantidade de Paulo, então foi um pedaço também. E Yumi comeu 3 pedaços. Que fração de pizza eles comeram? Pessoal, para descobrirmos a fração de pizza que eles comeram juntos, nós vamos somar a fração de cada um. Paulo, ele comeu um pedaço de 8. Tinham 8 pedaços, desses 8, um foi comido por Paulo. Então, a fração que representa a quantidade que Paulo comeu foi 1 oitavo. Da mesma forma, Mila. 1 oitavo de Paulo mais 1 oitavo de Mila. E aí, a quantidade de Yumi, que foram 3 pedaços, a fração que corresponde a essa quantidade será 3 oitavos. Vocês irão somar essas 3 frações e descobrir qual foi a fração que representa o que eles comeram juntos, né? Vai formar uma fração só, essa adição. Depois que somar as 3, a fração que der o resultado lá, vocês irão escrever na letra A, certo? E aí, entendam por que é o mesmo denominador. Eles estão comendo a mesma pizza. A situação aqui é a mesma. Eles estão reunidos para comer a pizza, que foi dividida em 8 pedaços, certo? Sobrou pizza. Que fração de pizza sobrou? E aí vocês irão perceber se da quantidade de pizza que eles comeram ainda sobraram algum pedaço. Mas nesse caso você vai escrever aqui a fração. Não é só contar. Ah, professora, eles comeram, digamos aqui, 5 pedaços, sobrou 3. Ok, mas qual é a fração que representa a quantidade que sobrou? Só é vocês escreverem o denominador, que é igual, é o mesmo, é a mesma situação. E o numerador vai ser a parte das pizzas que sobraram, certo? Aqui já vai ser uma subtração de fração. Vocês irão subtrair a quantidade de pizzas que foram comidas, né, de pedaços, menos a quantidade que tinha antes. Vai chegar o resultado da fração de pizza que sobrou. E aí, na próxima questão, ainda na mesma página, nós temos outra situação. Para acompanhar a pizza, eles fizeram uma jarra de suco de laranja com capacidade para 2 litros. Cada um tomou 1/4 da quantidade de suco da jarra. Faça a fração. Qual fração, representa o suco que sobrou? Então, vamos lá, pessoal. E aí, pessoal, essa questão é bem simples, ó. Aqui temos a fração da quantidade de suco da jarra, né? O que cada um tomou. Cada um tomou 1/4. Tinham 3 pessoas comendo, Paulo, Mila e Yumi. Então, se cada um tomou 1/4, a fração que representa a quantidade que eles tomaram, né? O suco foi dividido a jarra em 4 partes e tinha 3 pessoas. Cada um tomou uma parte desse suco. Então, sobrou uma parte. Mas aí vocês não vão escrever uma parte, vocês irão escrever a fração. A jarra foi dividida em 4 partes e sobrou uma parte dessa divisão, porque 3 partes foram a quantidade que eles tomaram juntos, né? A questão diz que cada um tomou 1/4. Se a gente for somar 1/4 mais 1/4 mais 1/4, vai ficar 3/4. A quantidade que eles tomaram. Mas aí, qual foi a fração que representa a sobra? A questão não quer saber a quantidade que representa a que eles tomaram, mas sim a sobra. Se foi dividido em 4 partes e eles juntos tomaram 3 partes, sobrou
E aí vocês irão calcular, me enviar a foto e eu posso dar o feedback. Eu com certeza vou dar o feedback se você acertou ou não, tá bom? Então a aula de hoje era correção da atividade de ontem e orientação da atividade de hoje. Qualquer coisa é só contactar a professora pelo WhatsApp. Se eu demorar um pouquinho a responder, você vai ter um pouquinho de paciência, que assim que eu tiver como te responder, tiver com o livro, tiver preparada para lhe responder, eu vou fazer isso com certeza, tá certo? Então, tchau, tchau. Beijo.